Fraude tributária, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica. Onde é, Silvana? Na cidade de Saquarema. E entre os alvos estão o ex-prefeito de Saquarema, o Antônio Pérez Alves, que é casado com a atual prefeita, e o ex-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, o Ari Graça Filho. 20 de maio de 2021, vamos entender o que está acontecendo na Prefeitura de Saquarema. O Ministério Público Estadual, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, denunciou, como vocês falaram, o ex-prefeito Antônio Pérez, de Saquarema, e também o Ari Graça, por fraude tributária, lavagem de dinheiro e falsidade geológica. O que estava acontecendo? Ele editou leis complementares que deram benefícios fiscais para empresas. Então a gente teve a abertura, por exemplo, de mais de 700 empresas num mesmo endereço ligado a Saquarema Business Center, que é uma empresa da qual o prefeito é sócio. Então, essas empresas tinham benefícios tributários, falsamente elas tinham a sede em Saquarema para conseguir uma evasão fiscal. Bom, o que foi que aconteceu? O senhor Antônio Pérez, quando prefeito, ele que hoje é atual secretário de Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Saquarema, ele criou leis beneficiando empresas para virem para o município e tendo incentivo fiscal. Sabe aquele incentivo, aquele desconto que a gente quer no IPTU e que ele diz que não dá e tudo mais? Pois é, para as empresas ele conseguiu isso. Então, ele trouxe essas empresas, só que essas empresas de fato, pelo menos se viessem verdadeiramente, seria interessante, porque geraria emprego, mas essas empresas só existiam aqui de fachada. E a gente está falando aqui de 700 empresas. Não são 2, 10 ou 15, são 700. Se cada empresa dessa miseravelmente gerasse 10 empregos, cada uma, nós teríamos 7.000 empregos diretos, fora os indiretos. Mas não acaba por aí não. Vamos aqui ver o que mais acontecia. Segundo a denúncia do Ministério Público, elas prestaram um serviço inexistente à CBV, então foram usadas para lavagem de dinheiro. Usadas para lavagem de dinheiro. Ou seja, elas tinham um contrato, diziam que prestavam um serviço, mas na verdade não prestavam esse serviço. Não geravam empregos, não trazia benefício nenhum, a não ser para o senhor Antônio Pérez e para os envolvidos nesse esquema de lavagem de dinheiro. A pergunta que tem que ser feita e o que deve também ser apurado é até que ponto essa prática também não acontece dentro da Prefeitura de Saquarema. Até que ponto não existem ali empresas que dizem estar prestando um serviço de qualidade para a gente, pode ser limpeza, pode ser entrega de insumos em hospitais, pode ser asfaltamento e na verdade não está fazendo aquilo ou não está fazendo como deveria fazer, como diz o contrato, porque se a prática aconteceu lá, pode também acontecer dentro da administração pública. Afinal de contas, nós sabemos da influência do senhor Antônio Pérez dentro da administração da prefeita Manuela Pérez. Vamos então continuar entendendo a reportagem. Nesse momento, as equipes estão na residência do ex-prefeito Antônio Pérez e também da prefeita atual Manuela Pérez. O Antônio Pérez ele foi prefeito aqui de Saquarema entre 2001 e 2008 e atualmente ele foi nomeado, em janeiro desse ano, ele foi nomeado como secretário municipal de Assuntos Estratégicos na prefeitura aqui de Saquarema, nomeado justamente pela própria esposa. Ele também já ocupou uma cadeira como vereador na Câmara aqui de Saquarema e teve passagem também pela Secretaria de Educação aqui do município. Como a gente falou, Antônio Pérez é casado com a atual prefeita e nesse momento eles estão cumprindo mandados de busca e apreensão aqui na casa dele. Bom, então na manhã dessa quinta-feira, dia 20 de maio de 2021, a polícia, juntamente com o Ministério Público, entrou na casa da prefeita Manuela Pérez e de Antônio Pérez para buscar alguma provas que possam ser anexadas a essa investigação que Pérez está sofrendo nesse momento, tá? Vale notar, como disse a própria repórter, que Antônio Pérez foi secretário de Educação, foi secretário de Governo e atualmente, nessa reeleição da prefeita Manuela, ele está sendo secretário de Assuntos Estratégicos. Sabemos que ele não pôde ser candidato e por isso ele colocou a prefeita para ser candidata e ganhou a eleição. O que tem que se apurar é se, como secretário e com essa forte influência que ele tem na administração política, não é ele, na verdade, quem está administrando a cidade. Isso é uma coisa que a gente precisa, pelo bem moral
e pelo bem da cidade, verificar, né? Então, essa reportagem é tão estarrecedora que não foi feito um bloco só, foram vários blocos. Agora entrou o segundo bloco, vamos assistir esse segundo bloco. E a gente volta a falar da operação do Ministério Público e da Polícia Civil contra um esquema de fraude tributária em Saquarema, na região dos Lagos. Você vê, a polícia está atrás de quem? Ex-prefeito da cidade, que é o Antônio Pérez Alves. Ele hoje é secretário de desenvolvimento e aí é casado com a atual prefeita. Está tudo ali em família ali. E o ex-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Ari Graça Filho. Ok, então conforme disse o Fachel, o repórter aí, a polícia está atrás do ex-prefeito Antônio Pérez e do presidente lá da Confederação Brasileira de Vôlei. Uma coisa que eu questionei durante a eleição foi justamente a presença das câmeras de segurança entre aspas, da cidade de Saquarema. São câmeras que, se você analisar bem, nunca trouxeram ou desvendaram de fato um crime que culminasse na prisão daqueles que cometeram o crime. Flagra sim, flagra assalto, flagra um roubo de um celular ali, flagra vendedores de droga nas ruas. Ok, isso daí a câmera flagra, mas de fato não é um sistema inteligente. Aí a gente observa que a polícia chega e o Ministério Público à cidade de Saquarema para fazer uma operação na casa de Antônio Pérez e ele simplesmente não está nem no endereço oficial e nem no segundo endereço que no decorrer da reportagem você vai ver que a prefeita, mulher ou ex-mulher dele, né, como ela se declara agora, indica que ele pudesse estar. E a pergunta que fica, até que ponto as câmeras da cidade de Saquarema são usadas de fato para a segurança da população de Saquarema ou de fato são utilizadas para avisar que a polícia está chegando e você precisa sair daí onde você está? É só um questionamento, não estou acusando nada, mas a ineficiência das câmeras de Saquarema nos faz acreditar que essa disposição das câmeras, elas acabam sendo utilizadas para outros propósitos, supostamente utilizadas para outros propósitos que fogem daquele que deveria ser o primordial ou prioritário, que seria a segurança da população. Vamos continuar e vamos ver aqui o próximo passo dessa reportagem. Durante a gestão do Antônio Pérez, ele editou umas leis complementares que concederam benefícios fiscais para empresas e que estavam abaixo do piso constitucional. Ou seja, ele estimulou várias empresas a abrirem sedes falsas em Saquarema e assim praticar a evasão fiscal, ou seja, pagar impostos em um município indevido. Ele manejava os recursos do patrocínio do Banco do Brasil em benefício próprio, em benefício do grupo criminoso denunciado, celebrando contratos com essas empresas recém-criadas e que tinham sede fictícia lá em Saquarema. O Ministério Público do Estado, então, fez essa denúncia e descobriu que mais de 700 empresas foram criadas num mesmo endereço, ligado a Saquarema Business Center, uma empresa da qual o ex-prefeito Antônio Pérez era sócio. Bom, sedes fictícias, ou seja, empresas que não existem. Aliás, são 700 empresas que não existem. Algumas dúvidas eu tenho. Será que aquele instituto de pesquisa pode estar aí inserido? Lembra aquele instituto de pesquisa que fez uma pesquisa e que foi divulgada amplamente nos meios de comunicação, nas propagandas eleitorais da prefeita, que ela estaria com 90%, sei lá quantos por cento, porque a coisa era tão induzindo, porque você sabe que a melhor propaganda é pesquisa, né? Tem pessoas que votam porque já está na frente mesmo. Então, até que ponto essa empresa também não estaria entre esse pool de empresas com endereço fictício ou falsas empresas? Não é? E outro detalhe que eu quero que você fique atento, são 700 empresas. Você imagina só o trabalho que dá para criar 700 empresas. E se essas 700 empresas
ao invés de beneficiar somente aqueles que estão envolvidos nesse crime, também trouxesse pelo menos 10 empregos cada uma, seriam 7 mil empregos diretos. Se cada um que trabalhar ali sustentar 3 pessoas, ou seja, 2 filhos e uma esposa, você tem 7 vezes 3, 21, mais o dele, então você tem 28 mil empregos. E aí você pergunta, por que Saquarema não gera empregos? E eu respondo, não gera, da forma que eu sempre falei durante a campanha, não gera porque não quer, porque não existe interesse. Eles preferem que a população coma na mão dos cargos que existem dentro da prefeitura. E eu entendo a população que, por medo de perder esse emprego, e já que não existe a iniciativa privada para dar emprego, então acaba se esquivando, acaba não colocando muito a cara, apontando aquilo que não concorda com o governo que aí está. Infelizmente, o resultado da eleição foi esse daí, e agora a gente está vendo de onde vem tanto dinheiro para fazer uma campanha tão rica quanto a campanha que nós vimos da prefeita que aí está, Manuela Pérez, que foi, obviamente, patrocinada pelo então Antônio Pérez e outros mais que estão lá na prestação de contas dos doadores de campanha. Vamos então continuar com a reportagem ouvindo o promotor de justiça, Dr. Marcelo, explicando exatamente o que foi que a investigação descobriu e por que eles estão na casa da prefeita Manuela Pérez e do Antônio Pérez buscando provas sobre aquilo que a investigação apontou. Vamos lá. Certo, na verdade, assim, em razão de uma lei complementar, aliás, diversas leis complementares que instituíram benefícios fiscais, várias empresas migraram para Saquarema para aqui fixar o domicílio fiscal. E com essas empresas aconteceu exatamente isso. Elas foram recém-criadas e, na verdade, no mesmo local onde elas funcionavam outras centenas de empresas, o que significa dizer que elas, de fato, não funcionavam nos endereços que declinavam e informavam a Receita Federal. Na verdade, a própria Controladoria Geral da União identificou que elas não tinham, empregados trabalhando para ela. O Ministério do Trabalho e Emprego também constatou inclusive numa diligência que existiam 3 únicas pessoas nesse mesmo local que receberiam as correspondências, que na verdade eram funcionários da empresa que sublocava, através de contratos de sublocação para essas empresas, que pertencia essa empresa ao ex-prefeito Antônio Pérez. Ele era o responsável, ou seja, era um dos sócios, além de outros, que eram inclusive funcionários integrantes da administração dele. Eles eram sócios todos de uma empresa que, na verdade, sublocava não só para essas empresas, para outras centenas de empresas que funcionavam, tinham domicílio fiscal nessa região. E aí o ex-prefeito, na verdade, ele era um dos sócios e era a pessoa que criou e editou as leis à época para que essas pessoas jurídicas viessem para Saquarema. É um verdadeiro esquema criminoso, e eu digo isso com tristeza. Tá? Por que eu digo isso com tristeza? Porque mais uma vez, Saquarema, por conta do seu voto errado, elegendo pessoas que não têm, ou grupos que não têm condições morais de estar onde estão e muito menos de fazer a cidade ser aquilo que nós gostaríamos que ela fosse, com benefícios e possibilidades reais para todos aqueles que moram aqui. Então, está aí sendo, mais uma vez, Saquarema vergonha através de seus administradores para o resto do estado e para o Brasil. Mas a reportagem ainda não acabou. Vamos pegar aqui mais uma parte dela, porque voltou o terceiro bloco, Ou seja, primeiro, segundo, terceiro. Deu mais de 20 minutos de reportagem só sobre Saquarema no Bom Dia Rio de hoje. Vamos ver aqui. Os alvos, Fachó, a gente falou mais cedo, estão o ex-prefeito de Saquarema, Antônio Pérez Alves, e o ex-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei,
o Ari Graça Filho. Os agentes do MP e da Polícia Civil acabaram de sair daqui. Aqui foram apreendidos $20 mil em espécie e R$15 mil. Essas empresas foram abertas se aproveitando de benefícios fiscais concedidos pelo ex-prefeito Antônio Pérez e usavam como falso endereço um local que pertence a Saquarema Business Center, uma empresa que o ex-prefeito é sócio. Ok, eu queria só chamar a sua atenção, porque está aí com todas as palavras, tá? Uma empresa que o ex-prefeito é sócio. Não é o ex-prefeito, é ex-sócio, não, é sócio. Tá? Então, Antônio Pérez, segundo a reportagem, é sócio da empresa. Então, o esquema continua acontecendo. Ele não era sócio, ele é sócio. E aí você começa a observar a quantidade, os valores que são apreendidos, que são vistos aí pela polícia. Vamos lá, ele fala sobre valores, 52 milhões nesse esquema foram desviados. Aí você começa a entender por que as campanhas em Saquarema são tão ricas por parte daqueles que estão no poder e realmente massacram aquele que tenta mudar a história da cidade. Vamos lá. Vamos observar aqui os valores. Preste atenção. O esquema teria movimentado mais de R$52 milhões entre os envolvidos. A polícia está cumprindo hoje 20 mandados de busca e apreensão aqui e em Saquarema. E a gente tem informação de que o irmão do ex-prefeito, o Antônio César Pérez Alves, foi preso agora pela manhã. É isso mesmo, Benhur. O irmão do ex-prefeito acabou de ser preso aqui em Saquarema. Ele vai responder por posse ilegal de arma de fogo. Na casa dele, os policiais encontraram uma espingarda e também apreenderam $1.000, R$12 mil e €400. Tudo isso estava na casa do irmão do ex-prefeito aqui de Saquarema, o Antônio César Alves. Eles acabaram de trazer o Antônio aqui para a delegacia de Saquarema. Agora, falando sobre o Antônio Pérez, ele não foi encontrado. O ex-prefeito aqui de Saquarema, ele não foi encontrado na residência dele. Ok, eu já falei, mas eu repito. Antônio Pérez não foi encontrado na residência dele, tá? Ou seja, as câmeras de Saquarema podem, supostamente, ter avisado, olha, sai de casa que está chegando aqui um monte de carro da polícia junto com o Ministério Público que provavelmente vão para aí. E então ele acabou saindo de casa. É uma possibilidade, não estou afirmando que sim, mas eu não consigo entender câmeras que não prenderam ninguém até hoje. Já vão aí para quase 5 anos de governo da atual gestão, tá? Mas, em compensação, quando acontece uma operação dessa, o cara não está em casa. Vai dizer que estava viajando, pode ser, entendeu? Vamos acreditar e tomara que seja, né? Vamos continuar aqui. A esposa dele informou que eles se separaram recentemente, uma informação até importante para os moradores aqui de Saquarema. A prefeita atual acabou de se separar do ex-prefeito Antônio Pérez, por isso que ele não estava na residência do casal, e aí a esposa informou aos policiais que ele poderia estar em uma outra residência, só que ele também não foi encontrado nesse segundo endereço. E agora, o que acontece com o Antônio Pérez? Ele já é réu na investigação, então ele precisa se apresentar com advogados para se defender no processo, assim como também os outros 9 investigados. Bom, a esposa do Antônio Pérez, a Manuela Pérez, prefeita, informou que eles estão separados, matrimonialmente não existe mais casamento, né? Essa informação chegou através da Rede Globo, através dessa reportagem que foi feita na manhã desse dia 20 de maio de 2021. O que eu penso é o seguinte, a vida pessoal eu nunca questionei, isso é um problema da senhora, a gente não tem nada com isso, a senhora é casada, não é? Da mesma forma também não temos e continuamos sem ter nada a ver com essa informação que foi passada. O que interessa à população de Saquarema não é o matrimônio, não é o relacionamento que vocês têm, mas a aproximação política. Politicamente falando, vocês ainda são, entre aspas, casados. Tanto é que um dos primeiros atos da senhora na reeleição foi colocá-lo como secretário de Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Saquarema. Então, politicamente, vocês ainda fazem um par. Politicamente, vocês estão juntos. A sua vida pessoal, prefeita, é uma coisa que compete à senhora. Eu acho que quem julga isso está muito errado. Porque isso
isso é muito sujo, ficar, não, porque ela tá... Não, isso é fofoca, isso é feio. Agora, politicamente, vocês estão juntos, sim. Tanto é que a senhora lá no primeiro mandato acabou com a lei da ficha limpa para que ele fosse beneficiado e pudesse assumir a Secretaria de Educação, em seguida a Secretaria de Governo. Aí agora no segundo mandato, na reeleição, a senhora imediatamente providenciou a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Prefeitura para que ele pudesse então atuar como secretário. Secretários são pessoas de confiança, então o relacionamento existe politicamente entre vocês. E é isso que deveria ser falado. Não do tipo, ah não, eu estou separado dele, por isso que ele não está aqui, mas está no endereço tal. Prefeita, não é bem assim, né? Mas eu respeito, tá? Talvez naquele momento a senhora estivesse um pouco nervosa, né? Talvez não esteja acostumado a lidar com isso todo dia e acabou derrapando. Mas a sua vida pessoal não precisa expor assim não. Eu acho que o importante é a senhora falar que verdadeiramente ele é um parceiro seu político e tanto é que faz parte do seu quadro de primeiro escalão na política da cidade de Saquarema. E então a gente finaliza a reportagem que foi copiada aí da TV Globo, falando sobre os valores arrecadados e começa a entender mais uma vez o porquê de uma campanha tão rica e uma campanha tão próspera que a senhora fez. Pode ser que tenha relação, se com esse ou com outros fatos, é o tempo que vai dizer. Vamos então finalizar. Um grande abraço para você. Infelizmente não tem como voltar atrás, né? Mas eu falei que eu iria ficar calado até o momento em que eu pudesse falar. E agora eu posso falar. E a partir de agora eu vou estar falando sim, porque isso já foi apontado por mim lá atrás. Não esse caso específico, mas coisas ocultas, obscuras, que nem eu disse lá atrás. E está aí, para a vergonha dos seus eleitores, mais uma situação vergonhosa para a cidade de Saquarema. Uma pena. E vamos lá, a reportagem encerrou contando dinheiro. Então, vamos lá, isso aí foi também, infelizmente, uma pessoa até que eu tenho consideração, mas aprendido dentro da casa do grupo que domina hoje a cidade de Saquarema. Aí, a polícia encontrando na casa do irmão do ex-prefeito, a gente viu nas imagens. Obrigada, Ana. Dinheiro real, euro, espingarda. Aí, tá aí então, parabéns à polícia que está aí, fazendo a investigação. Olha a imagem aí. O pessoal vai encontrando informações também. Foi preso em flagrante e, segundo as investigações, ele tinha a função de lavar o dinheiro obtido nas fraudes. Está preso aí. Você desvia o dinheiro, dá uma outra destinação, depois tenta usar ele como se fosse legal, mas na verdade não é.